Fala galera do Galo, bora reagir a mais um vídeo aqui do ESPN, analisando e trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Atlético Mineiro, que esse ano tá de um jeito sinistro, né? Trazendo aí o Cuca, vamos ver como é que vai ser essa negociação, essa contratação e torcer para que dê certo, né? O Atlético vai ter a Sul-Americana. E do outro lado a gente tem também o Cruzeiro na Sul-Americana. Dois times aí que acho que dá para brigar, dá para ser campeão dessa competição. Vamos ver o que a imprensa tem a falar desse jogo, desse jogo não, né? Atlético e dos confrontos do Galo para o próximo ano. 360. Bom dia, amigos. Um beijo para vocês, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, né? Novo velho treinador, é a quarta passagem do Cuca pelo Atlético. Ele foi anunciado neste domingo, né? No sábado a gente já tinha trazido a notícia de que o acerto já estava encaminhado e no domingo então já foi anunciado. Eles estavam negociando essa questão de contrato, né? Quanto tempo de contrato? Ficou definido por 2 anos de contrato, então vence em dezembro de 2026 o vínculo do Cuca com o Atlético. O Atlético anunciou o Cuca como treinador que pelo Atlético foi multicampeão, foi vencedor do Campeonato Brasileiro em 2021, da Copa do Brasil também, aquele ano mágico para o torcedor atleticano. Em 2013 foi campeão da Libertadores, tem campeonatos mineiros também na conta. Quarta passagem porque o Cuca chega a sair em 2021 ao final da temporada. Em 2022, depois da saída do Turco Mohamed, ele volta para finalizar a temporada, né, o ano de 2022 com o Atlético. A gente lembra que ele deixou o Atlético Paranaense no meio dessa última temporada, né, praticamente do início ali da temporada de 2024, com 23 jogos neste ano pelo Atlético Paranaense, né, em 2024, 23 jogos em 2024, em que o Cuca sai numa situação de bastidores, né, não muito bem, porque os bastidores estavam mais quentes do que os resultados, porque naquele momento o Atlético Paranaense vinha bem na temporada, né, até então termina 2024 com rebaixamento, mas a gente lembra de toda aquela confusão, que ele chega a se despedir dos jogadores, enfim, depois vem a demissão por parte de cima mesmo da diretoria atleticana, no caso rubro-negra. Agora ele está de volta ao Atlético Mineiro e aí só para a gente trazer como chegou, né, ao Atlético desta vez. O Cuca acabou sendo o fim da procura do Atlético, né? Porque desde o começo o Atlético estava procurando treinadores e ficou bastante claro que o Atlético estava buscando treinadores estrangeiros. Até pensando nessa questão de longevidade, né? De trabalho, de deixar o treinador por mais tempo aqui no Brasil. A gente sabe também que treinadores brasileiros aqui no Brasil costumam ser vistos e ficar menos tempo em cargos. E o próprio Cuca tem esse histórico, né? O cara que geralmente faz a temporada, mas chega no finalzinho da temporada e acaba saindo. Então, o Atlético estava em busca desse perfil de treinadores. Ficou muito tempo buscando o Luiz Castro, tentando, negociando por semanas. Não conseguiu chegar a um acordo. O Atlético alega que a situação da multa do Luiz Castro com o Al Nassr, né? Porque o Al Nassr ainda tem vencimentos a pagar para o Luiz Castro, que o Luiz Castro não poderia receber se estivesse em outro clube. Enfim, o Atlético alegou que essa questão não foi resolvida e por isso não trouxe o Luiz Castro. Tentou o Tite também, chegou a consultar o Tite, que disse, que teria dito ao Atlético que neste momento não quer treinar nenhuma equipe brasileira, que quer esperar propostas de fora do país. Enfim, e por último, Matias Almeida, que seria um treinador argentino que está no AEK Atenas, que tem contrato até junho de 2028, então o Atlético também tentou, mas viu que seria difícil por conta dessa questão contratual dele, que não seria fácil tirá-lo de lá, e acabou retornando a ideia do Cuca. Então o Cuca é o novo treinador do Atlético, divide muitas opiniões, pelo menos nas redes sociais, que é o que a gente tem de balizador nesses dias sem jogos, né? Entre torcedores, gostando e não gostando do retorno do treinador. Mas é fato, ele chega logo após a virada do ano, tem que fazer o visto, né? Porque o Atlético vai renovar o visto para os Estados Unidos, porque o Atlético tem a temporada, a pré-temporada nos Estados Unidos, na Florida Cup, que vai inclusive jogar contra o Cruzeiro, enfim. Viaja no dia 15 de janeiro já. E aí eu passo para vocês essa bola do Atlético para a gente falar daqui a pouquinho de Cruzeiro também, Abel. Legal, a Vitória Leite trazendo tudo dessa volta do Cuca e ela destacando também divergentes opiniões e visões de torcedores em relação à volta do Cuca. E aí
na minha visão, são várias coisas envolvidas. Se você pensar no técnico de futebol Cuca, eu não tenho a menor dúvida que é um excelente técnico, com passagem histórica no Galo e com excelentes trabalhos em várias equipes do futebol brasileiro. Esse é um ponto. Outro ponto, a forma como o Cuca deixou o Galo e deixou outros clubes várias vezes. São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, a última agora, 6 meses atrás, e uma terceira, que é o envolvimento, no caso de estupro lá de 35, 34 anos atrás, na Suíça, que aí muita gente vai dizer, ou argumentar, mas o caso foi suspenso, ou foi 35 anos atrás. Sim, foi 35 anos atrás, foi suspenso, mas houve o envolvimento. E muita gente pergunta, mas o cara está solto, o caso foi suspenso, ele não pode mais trabalhar? Sim, oficialmente pode, mas tem toda uma questão moral e envolve um clube como o Atlético Mineiro, com milhões de torcedores. Então, isso é uma marca que ele vai carregar para o resto da vida e isso sempre vai ser discutido e debatido com divergentes opiniões, né, João? Perfeito. Tanto que no Corinthians ele não consegue dar continuidade ao trabalho pela pressão sofrida nos bastidores envolvendo esse caso que ele viveu há 35 anos, como você citou. Agora, falando de bola, apesar do Cuca não ter sido a primeira opção do Atlético, eu imagino que é quase uma bola de segurança, porque é um treinador que é o treinador mais vencedor da história do Atlético. Existe essa rusga da torcida pela forma que ele deixou o clube em 2022, mas eu vejo a diretoria, o presidente Sete Câmara e a família Menin apostando num treinador que conhece o clube, porque a decepção com o final do trabalho do Milito foi muito grande. E você imagina que o Galo, quando aposta no Milito, vocês lembram, a gente estava no 360 falando sobre isso aqui ao longo de 2024, que era um trabalho de projeto, que eles imaginavam o Milito trabalhando. Não existe chance do Milito deixar o Galo, independentemente se perdermos a Libertadores, etc. E não foi o que ocorreu. O Milito acaba deixando o cargo, demitido, e agora precisaria de uma bola de segurança, sim. Precisaria de um treinador que já conhece o clube, que existem pessoas que vão torcer o nariz, mas tem muita gente que vai remeter também aos trabalhos passados de sucesso, 2013, 2021. Só que eu, particularmente, enxergo o seguinte. Quando você aposta no Cuca, você está dando um tiro curto. Porque ele sempre abandona os trabalhos. A Vitória lembrou, você citou também. Então, se você não tiver êxito em 2025, você não consegue imaginar ou cravar que você vai ter ele projetando um 2026. E agora teremos uma Florida Cup que, querendo ou não, já pode esquentar um pouco a temporada. Você já tem um Galo e Cruzeiro, etc. Ele chega num turbilhão, num time que está completamente decepcionado, como acabou essa temporada de 2024. Não vai ser fácil o trabalho do Cuca. O trabalho do Cuca em qualquer clube não seria fácil. Apesar do retrospecto positivo que ele tem na história com o Galo, eu não enxergo ele chegando com tranquilidade, Abel. Eu acho que assim, ele vai ter que penar muito, ele entende o que é o Atlético Mineiro, ele entende a cobrança dessa torcida completamente apaixonada, mas vai ser difícil engrenar um trabalho interessante. Agora eu queria saber... não foi bem, né? Exato, assim, ele foi muito bem em 2021, só que daí, como vocês lembraram... Normalmente é assim, né? Vai bem no ano, aí ele sai, aí ele volta, aí não volta bem. Voltou Exatamente. como salvador da pátria, não deu certo. Foi assim no Palmeiras, foi assim no Atlético, né? Exatamente. No Palmeiras ele é 16 campeão, para 17 no sai, Palmeiras. volta, perfeito. É meio que se valoriza, né? Se for sair e tal, e quando volta não consegue entregar no mesmo nível. E a saída do tecnicamente Atlético falando. Paranaense foi muito delicada, né? Foi muito Me desculpem, estranha, mas eu né? vejo ele como um dos grandes culpados pelo rebaixamento do Furacão, porque vinha bem com ele, era algo que ninguém esperava aquela saída. E ali é diferente ainda do que a gente está citando, de quando você é campeão, tem uma passagem de sucesso e depois você vai embora. Ali ele estava no começo, se eu não me engano, ele não completou nem 30 jogos comandando o Atlético Paranaense. E aí você deixa uma terra arrasada num clube que normalmente prega ali que o trabalho seja longevo, não ocorreu, e daí depois você tem o Martin Varini, que não dá certo, e o Lúcio acaba pagando o pato do rebaixamento, né? Tem uma pergunta aí na tela. Cuca é pouco confiável para trabalhos de longo prazo, Eugênio? Trabalhos de longo prazo são raros no futebol brasileiro, né? Eu acho que a maioria dos clubes não pensa nisso quando contrata. Pensa no imediato. Pensa no agora, no hoje. O que eu preciso para resolver um problema que eu tenho aqui, que é a falta de um treinador. Vamos olhar no mercado quais são as possibilidades. Escolhe um aí. E aí, se não der certo, daqui a 3 meses muda. Daqui a 4 meses muda, procura outro. Normalmente não é feito um trabalho de médio e longo prazo. A gente tem exceções no Brasil. Vojvoda.
Abel? e Abel. Não dá pra citar mais nenhum, né? É isso que complica. A gente tinha o Renato no Grêmio, mas chegou a um fim. Mas o Renato ficou muito tempo e tal. Caixinha também, que ficou um tempo no Bragantino, saiu. Ficou 2 anos, né? Ficou 2 anos, que já aqui no Brasil já é um 2 trabalho anos ou longo, 2 e né? No Brasil não se contrata, com raras exceções. E porque também tem um outro lado. Quando você contrata um técnico que dá muito certo, vamos ver o caso do Botafogo aí. Deu muito certo. O cara vai embora. É ele que vai embora. Jorge Jesus do Flamengo. O Jesus no Flamengo, né? O próprio Luiz Castro no Botafogo, que era um nome cotado aí pro próprio Atlético. Então, assim, você pensar em trabalho de longo prazo no Brasil depende de uma série de circunstâncias. Primeiro, do resultado acontecer, e o Vojvoda e o Abel estão aí porque os resultados aconteceram, deles escolherem permanecer nos seus clubes, porque eles escolheram permanecer por circunstâncias várias, de condições de trabalho, de retorno financeiro. Né? O Palmeiras paga muito bem ao Abel Ferreira e por aí vai. Mas é muito difícil você pensar no Brasil que você vai ter um trabalho de médio e longo prazo. Não é assim que funciona. Por parte dos clubes e algumas vezes por parte dos próprios técnicos. E o Cuca é um deles. Exatamente. Que vai embora. Foi embora do Atlético, foi embora do Palmeiras, e não vou ficar citando outros casos, quando estava por cima, quando estava no alto. Né? Agora, indiscutivelmente, ele é um treinador, tecnicamente, olhando para o campo, que tem capacidade de fazer o time jogar, por onde passou, tem uma coleção de bons trabalhos, saber montar o time, saber fazer o time jogar bem. E eu acho que é nisso que a diretoria do Atlético pensou, acima de tudo, nessa decisão. Agora, E independentemente... é claro que pensou também nos trabalhos anteriores, Lógico, dentro do próprio clube que deram títulos. Agora, se a gente pensar, independentemente se fosse o Cuca, o Luiz Castro ou o Tite, qualquer um dos treinadores que o Galo mirou, o Atlético precisa pensar também em reforços, né? Sim. A diretoria fala que está trabalhando de forma silenciosa, mas a torcida também espera uma resposta, já que o Paulinho saiu, que era talvez um dos maiores destaques ao lado do Hulk. O Hulk também vai envelhecendo. A gente sabe que com o tempo a idade vai chegando. O Hulk, apesar do porte físico, o rigor, ele é um monstro, mas a idade chega para todo mundo. Então, o Atlético não pode pensar apenas na chegada do Cuca. Ele precisa também olhar para o mercado Já de desde jogadores. 2021. Exatamente. Com coadjuvantes diferentes, mas o Hulk é a principal figura. E hoje, sem Paulinho, você vai pensar só em Hulk e Daverson? É muito pouco, né? Não dá para fazer milagre. Então, o Atlético precisa se mexer. A diretoria fala, né? Estamos trabalhando em silêncio, mas a torcida também fica naquela ansiedade de saber o que vai A acontecer. torcida quer barulho. Exatamente. Estão trabalhando em silêncio? A Vamos torcida fazer quer barulho. Vamos falar do rival Cruzeiro com uma tela. Esses estão fazendo... Bom, galera, é isso aí, né, rapaziada? Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela de classificação para ver se a gente acha esse jogo aí da Florida Cup entre Atlético Mineiro e... como é que fala? E Cruzeiro, né? Lá que eu tava sabendo muita coisa, não? Também muita gente nesse momento aqui não tá tão ligado ao futebol, né? Principalmente aí, o torcedor atleticano, que vem de duas dores pesadas aí contra Flamengo e Botafogo, 2 times cariocas. Na verdade, os cariocas arrebentaram nos últimos 2 anos, né? Ano passado, Fluminense, Botafogo quase foi campeão. Esse ano, Flamengo, Copa do Brasil, Botafogo, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Os cariocas levando tudo nos últimos 2 anos. E bagaçou todo mundo, né? O torcedor atleticano tem que ver que não foi só o Atlético que foi bagaçar. Foi geral. Flamengo e Botafogo bagaçou geral. Palmeiras tirou os melhores times aí das competições e, por merecimento, acabou conquistando os títulos. A Copa do Brasil mesmo. O Atlético poderia ter tomado ali 3-4-0 já no primeiro jogo, e 2-0 é um placar aí quase impossível de se reverter quando se trata de times que estão ali no mesmo patamar, né? Time do mesmo patamar, se tirar 2-0 de diferença é quase impossível, né? Se fosse um time menor, meia boca, um time ruim, achou 2 gols na cagada, mas não foi o caso, né? Quem teve a cagada nesse jogo aí foi o Atlético, de fazer um gol
no finalzinho, infelizmente, essa é a dura realidade aí. Ainda não tem data aqui para o amistoso entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? A gente vai ter aqui o jogo do Orlando City. Orlando City e Atlético Mineiro, dia 25 agora de janeiro. E antes disso, a gente vai ter dia 19, Aimoré. E no dia 22, Democratas. Provavelmente, dia 19 e dia 22, não será o time titular do Atlético. Provavelmente não, né? 99% de certeza que não vai ser o time titular, porque os caras vão estar viajando, vão ter que treinar para enfrentar o Orlando City. Porque é um time, né, enjoadinho. Quem jogou com esses caras ano passado? Eu acho que foi o Flamengo, né? Flamengo, quem mais? Foi 1-1 o jogo contra o Orlando City. Então, vai ser jogo duro, precisa estar treinado e tomara que não chegue lá para passar essa vergonha, né, galera? Porque o torcedor já tá bem machucado com essa história.